Olá pessoal, olha gente, aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais um bate-papo. Então pessoal, estamos aí novamente mais um bate-papo desse domingo e assim, esse bate-papo é um bate-papo assim que eu considero muito especial. Porque, na verdade, é um testemunho, né? Meu, particularmente. Como eu falei para vocês, no outro final de semana, né? No outro domingo, a gente estava aí no Covid. Eu peguei o Covid. E aí, na semana, na segunda-feira, meus filhos também testaram positivo para o Covid. E aí ficou aquela coisa, né? A gente sempre, como mãe, não tem como, né? A gente às vezes vem com aquela história, né? Da culpa, né? Fui eu que trouxe, fui eu que negligenciei, fui eu que eu não limpei direito, fui eu que eu deixei o bicho chegar, enfim, aquela idiotice de mãe. E não só de mãe, né? Mas principalmente as mães. A gente tem aquela coisa da culpa, da culpa. O ser humano tem muita culpa. E, gente, é uma bobagem, né? É uma bobeira, porque assim, é aquela velha história, né? Você veio, você fez, você tem certeza do que você fez, você deu o melhor de você, mas você ainda vem com essa história de ficar se sentindo culpada por ter acontecido alguma coisa. E às vezes é inevitável, e também não sei se foi aqui em casa, ou se foi na rua, alguma coisa assim, onde eles foram e tudo mais, né? Acontece as coisas, né? E a minha experiência de fé, que eu também fiquei conversando muito com Deus, sabe? Falando com Ele, falando, meu Deus, que coisa, né? Mas agora eles estão e a gente tem que tentar isso levar da melhor forma possível, né? Então, faça o que tem que ser, nos ajude se for possível, né? Que tudo isso seja muito brando, que a história passe rápido e tudo mais. E aí eu fui conversando com ele, né? Com Deus, claro, né, gente? E claro, também pedindo um pouquinho lá, pedindo um pouquinho, pocão, né, para Nossa Senhora, né, que ela intercedesse que fosse possível. E aí, gente, caiu uma ficha e sempre deve cair, né? Mas que a gente é tão pequeno, a gente é tão bobo, né? A gente é tão inseguro e que a gente tem que acreditar. Quando a gente conversa com Deus e quando a gente tem que ter, que eu falei lá no vídeo passado, né, aquela intimidade com esse Pai Celestial, com essa nossa Mãe do Céu, é ter realmente uma intimidade, uma conexão verdadeira, onde a gente confia. É a mesma coisa da gente ter uma conversa séria com os nossos pais, né? Quando a gente conversa com eles, eles dão uma decisão pra gente, apontam um caminho, alguma coisa assim, você tem que acreditar naquilo, você pediu e eles te deram, então você tem que seguir esse caminho, né? Pelo menos se fortalecer ali, se acalmar. E olha que não foi isso que aconteceu. Então isso para mim foi um grande acontecimento mesmo, assim, de uma entrega e de uma confiança, de assim, deixar a coisa acontecer e sem se preocupar com tanta coisa. Também assim, né, a gente estava assim, um tanto quanto aflito, né, pela questão da gente também ter a nossa prima aqui do Brasil conosco, e a gente não queria que ela pegasse, né, então aquela aflição, aquela coisa, e não sei o quê, e aí eu me dei conta que eu não tenho essa capacidade, quem sou eu para determinar isso ou aquilo, né, e que eu tenho que confiar, e que eu tenho que acreditar, e que, assim, as coisas acontecem na nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins, e tudo que acontece na nossa vida, ela tem que ser encarada da melhor forma possível. Não adianta eu me desesperar, não adianta eu duvidar, não adianta eu me questionar, né? Eu tenho que olhar para o problema e aceitar, porque assim a gente vai tentar, de uma forma muito racional, lidar com as dificuldades que aparecem. Em relação à minha prima, confiar na providência divina, já que eu pedi, já que eu falei se fosse possível que evitasse tudo isso, né? Enfim, e eu tinha que confiar, eu tinha que acreditar nisso, eu tinha que me acalmar, porque eu tava assim com a cabeça a mil, sabe quando você tá a mil, quando você tá nervosa, você tá tensa, né? Sem saber como faz, como lida, e de repente eu comecei a serenar, fazer os meus exercícios de respiração, por causa dessa minha ansiedade maluca. E é incrível como isso funciona, parece tão simples e tão bobo, mas é tão
eficiente. E acreditar em Deus e saber que os nossos caminhos foram traçados por Ele. E você tem que ter essa convicção e você tem que testemunhar tudo isso. Nada está nas nossas mãos. E a gente tem que começar a perceber isso. E isso é uma entrega, gente. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter calma nessa vida. A gente tem que aprender a confiar em Deus mesmo, né? Em Deus. E também se entregar para Ele e deixar fluir da melhor forma possível. Porque também não adianta a gente pedir para Deus, e claro, se for possível Ele vai atender, se está dentro do que tem que ser, mas você tem que ter serenidade, você tem que demonstrar essa confiança, essa calma, né? Essa confiança de saber que é possível e que você fez o seu melhor e ponto. E dali para frente você vai seguir. Então é esse o grande testemunho, né? O poder da oração e o poder que essa oração tem para te acalmar. E ela te acalma quando você tem convicção, quando você acredita, quando você consegue se entregar, consegue aceitar e serenar que o que tem que vir, virá, e o que tem que ser, será, e acabou. E você vai administrar da melhor forma possível. Então era isso que eu queria frisar com vocês. Porque a gente vive num mundo que tudo se terceiriza, né? E até na oração, você acredita? Que às vezes tem pessoas que só clamam, mas também ficam em berço esplêndido esperando que tudo aconteça e tá tudo certo. Não é assim, né? Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Qual foi a nossa parte, no meu caso aqui? É estar atenta, deixar eles em isolamento, a casa o mais limpa possível dentro de tudo que a gente acredita e sabe fazer de limpeza e de tudo. E calma, né? E fluiu bem, os sintomas foram brandos, felizmente, como aconteceu comigo e tudo mais. A minha prima também, graças a Deus, sempre negativa, né, e tudo mais, dentro de todos os passeios que estava fazendo. Então, gente, é isso. Então, a gente tem que aprender que tudo que acontece com a gente a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, a gente tem que tentar, dentro de toda a dificuldade, porque são N situações, muita coisa que acontece com a gente. Comigo não foi nada, mas para mim foi uma experiência de uma entrega e de uma situação que a gente resolve com calma, com serenidade, não é com estresse. E às vezes a gente vê, e eu tenho depoimentos de algumas pessoas que estão vivendo momentos tão difíceis, né? E você tem que achar esse ponto de equilíbrio, todos nós temos. Isso não é balela. Você tem que serenar, você tem que achar algo que te acalme e que você consiga enfrentar essa situação que você está vivendo, de tanta tensão, ou de tanto estresse, tanta mazela, de tanto sofrimento, mas você tem que achar esse ponto de equilíbrio, porque esse ponto de equilíbrio existe. Você não pode, porque quanto mais você se estressa, quanto mais você se angustia, pior fica a situação. Não é assim? Gente, tenham calma, comecem a olhar muito no foco e na frente do seu problema, para que você consiga chegar num ponto de equilíbrio e serenar um pouco mais. Tudo passa nessa vida, gente. Não há tempestade que dure para sempre. Isso aí não é balela. Vamos acreditar. E olha que as nossas palavras têm muita força, né? Nós temos que acreditar no que a gente fala. E se a gente só fica falando, não, tá muito ruim, eu não aguento mais, é muito estressante, é muito chato, ai, ela acaba comigo, ou às vezes não vou dizer nem nas relações, mas assim, às vezes nas questões financeiras, na questão do dinheiro, de tudo, meu dinheiro não dá, eu nunca tenho dinheiro, eu não consigo resolver minha vida, enfim, tudo nessa vida. A força das palavras, a nossa postura perante a vida e perante os nossos problemas são muito importantes. E quando eu sou negativa, quando eu não acredito, quando eu me deixo levar pelo desespero e é humano isso acontecer, pior fica a situação. Percebam isso. Então vamos tentar reverter. Eu sei que isso é um processo e cada situação é única, mas a gente pode enxergar e ver de outra forma, né? A gente tem um Deus maravilhoso, né? Independente da sua crença,
Eu sou católica, então eu acredito muito em Nossa Senhora, né? Clamo pelo meu Deus, mas independente da sua religião, é importante você ter uma postura positiva, você ter uma conexão com o seu divino, com o seu Pai Celestial, para que as coisas fluam e fluam da melhor forma possível. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e segue a tua história, tá? Não deixa de dar o meu like, eu preciso dele. É assim mesmo, é assim que funciona. Eu preciso do like, eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês partilhem esse vídeo para que atinja, de uma forma geral, mais pessoas, tá bom? Conto com vocês e um grande abraço.